dia, eu sou a tia Isabela, para quem ainda não me conhece ou não se lembra, né? E hoje a gente vai estar falando sobre um tema muito legal. A nossa historinha de hoje é Davi fala com seu grande amigo. Como é bom, né? A gente ter amigos, a gente conhecer pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente, ter com quem brincar, ter com quem conversar. Ixi, isso é bom demais. Então, mas a gente tem um amigo muito importante, um amigo que às vezes a gente não lembra e que a gente deveria conversar sempre. E esse amigo é o nosso Deus. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre Davi, e Davi considerava Deus como seu grande amigo. Então, vamos agradecer a Deus por isso. Vamos fechar os nossos olhinhos e orar. Você pode repetir com a tia aí, tá bom? Querido Deus, obrigado, Pai, por ser nosso amigo, por ter a Ti, Pai, por poder sempre conversar contigo, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Então, o tema da nossa historinha de hoje se encontra na Bíblia, no livro de 1 Samuel 17:34. Vamos abrir a nossa Bíblia e a tia vai ler com você, tá bom? 1 Samuel 17:34, que fala assim: Disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomavam uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão da barba e o feria e o matava. E hoje a gente vai falar sobre Davi. A gente falou um pouquinho sobre ele no domingo passado, você lembra? Então, a gente falou que ele era um servo fiel, que ele tocava harpa e que ele era temente a Deus. E hoje a gente vai aprender outra característica de Davi. Davi, ele sempre conversava com Deus, porque Deus era o seu melhor amigo. Quando Davi ia para o campo, ele também orava a Deus: Ó querido Papai do céu, me leve em paz para este campo e me ajude a cuidar daquelas lindas ovelhinhas. Isso é muito bom. A Bíblia nos ensina lá em 1 Tessalonicenses 5,17 que a gente deve sempre orar, sempre orar. Davi cuidava das ovelhas de seu pai, e a ovelha é um animal tão mansinho, tão fofinho, que precisa de cuidado. Davi gostava de cuidar delas, de tratá-las bem, com muito carinho, de observá-las e perceber quantas diferenças ela tinha. O seu pai ensinava todos os dias como guiá-las, como alimentá-las, como apacentá-las. Davi gostava de observá-las e também de passar a mão sobre a lã das ovelhinhas. Ele percebia que elas ficavam agradecidas e, enquanto isso, se lembrava de que Deus cuidava dele também, com muito amor e carinho. Em um belo dia, Jessé, o pai de Davi, chamou Davi e disse: Davizinho, meu filho, que você vá levar as ovelhas ao campo e alimentá-las para mim, por favor. Então Davi foi com toda a sua alegria e resolveu juntar as ovelhinhas em um só lugar, para ficar mais fácil de observá-las. Concordou com seu pai em ir e ficou todo emocionado. Começou a preparar as suas coisas e foi seguir a viagem. Sua mãe também o ajudou para que ele seguisse a viagem. Ele pegou as coisas que precisava, como a sua bolsinha, pegou as suas pedras que sempre gostava de carregar, o seu estilingue, pegou também a sua harpa, o seu instrumento com o que ele louvava sempre a Deus e que ele gostava muito de tocar.
Ao chegar no campo, Davi foi conferir se estava tudo no seu devido lugar, se estava tudo bem com as ovelhinhas. Então, muito cuidadoso com o rebanho, contou todas as ovelhinhas e começou a louvar ao Senhor, agradecido por este dia. E enquanto Davi cuidava das ovelhinhas, ele se lembrava que Deus também estava cuidando dele a todo momento, estava sempre conversando com ele. Mas você não vai acreditar. Um dia, Davi cuidando das suas ovelhinhas, ele começou a juntá-las para que fosse mais fácil cuidar delas, para que ele pudesse ver todas elas. Naquela tarde, Davi voltou para conferir as suas ovelhinhas e, muito cuidadoso com o rebanho, contou as ovelhinhas e percebeu que estava faltando uma. Ela tinha se afastado do curral e lá fora estava muito distraída e nem percebeu o que estava ao seu redor. De repente, apareceu um leão para pegá-la. Então ele veio bem devagarinho, para pegar a ovelhinha. Mas de repente Davi saltou com coragem e disse: "Olha, seu leão, você não vai pegar a minha ovelhinha, não. Eu não vou deixar você fazer isso." Então Davi, com a sua coragem, salvou a sua ovelhinha, confiando que Deus estaria o livrando também. E graças à coragem que Deus deu a Davi, Davi conseguiu salvar a sua linda ovelhinha. Olha só que coragem que Deus deu para Davi, né? Imagina só, se você visse um leão, o que você faria? Outro dia, que Davi estava cuidando das suas ovelhinhas, também apareceu um urso. Imagine só! E Davi também conseguiu salvá-la e pedir a Deus ajuda também. Deus ajudou Davi. Sabe por que isso acontecia? Porque Davi, ele conversava muito com Deus a todo instante, a todo momento. Ele contava das suas alegrias, das suas tristezas. Então ele estava sempre em constante oração com Deus. E ele fazia isso porque ele sabia que Deus era o seu melhor amigo e que se alguém poderia proteger ele, seria Deus. E você? Você conversa com Deus? Você fala para ele como você está se sentindo? Como foi o seu dia na escola? Como foi o seu dia com os seus amigos, né? O que aconteceu? Se você está bem, se não está? Deus, ele tem que ser visto por nós como o nosso melhor amigo, como alguém que realmente nos ama, porque ele mandou seu filho para nos salvar. Então a gente tem que tratar ele como se fosse nosso melhor amigo, para que a gente conte os nossos segredos no mais íntimo do nosso coração. Porque ele quer que a gente conte a ele, ele quer que nós... ele sabe o que acontece, mas ele quer que a gente abra o nosso coração para ele. Ele quer que estejamos dispostos a conversar com ele, a abrir o nosso coração para ele. Isso quer dizer que a gente tem que ter confiança nele. A cada dia que a gente conversa com Deus, a gente passa a querer conversar mais, a gente passa a sentir mais a paz de Deus em nós. E às vezes também a gente precisa de alguém para conversar, ou para brincar, ou para jogar aquela conversa fora. E aí em casa tá todo mundo ocupado. Mamãe tá ocupada, o papai tá ocupado, ou os irmãos estão ocupados e não tem ninguém pra gente brincar ou pra gente conversar. E a gente esquece que tem alguém que a gente pode conversar, que Deus está ali com a gente, que a gente não precisa se sentir sozinho. E se a gente ainda não tem Jesus como nosso melhor amigo, como nosso Senhor e Salvador, a gente pode orar, pedir a Deus para que Ele more no nosso coraçãozinho, para que Ele passe a ser nosso grande amigo, nosso melhor amigo, que Ele limpe os nossos pecados, as nossas almas, e pedir a Ele que Ele sempre esteja conosco. Então, vamos combinar assim, essa semana agora que vem, para você ver Jesus como seu melhor amigo, passe a lembrar dele em cada instante. Se você for tomar café, ore a Deus,
fale com ele, agradeça pelo seu alimento, agradeça porque a comida que a mamãe fez tá uma delícia. Quando você estiver indo pra escola e for fazer aquela atividade que tá muito difícil, pede a Deus para ele te ajudar, para ele te dar inteligência, para você conseguir resolver o exercício logo. E quando você for sair de casa, pede para ele te livrar, para ele te proteger, para que não aconteça nada de mal com você, nem com sua família. E quando você for dormir, você pode pedir a Deus pela sua família, pelos seus irmãos, seus pais. Você pode agradecer por mais um dia de vida. Você tem vários motivos para agradecer a Deus e para passar a ver Deus como seu melhor amigo, né? Como a Bíblia nos ensina, lá, 1 Tessalonicenses, orai sempre, que a gente deve sempre estar em constante oração com o nosso melhor amigo. Então, essa é a nossa historinha, e a gente vai agradecer agora a Deus por ele dar essa oportunidade a nós, tá bom? Vamos fechar os nossos olhinhos e orar. Querido Pai que está no céu, obrigado, Pai, por essa oportunidade de estar sempre em constante oração com o Senhor. Que possamos vê-lo como melhor amigo sempre. Em nome de Jesus, amém. Então, essa é a nossa historinha. Até a próxima aula. Espero você lá. Vai juntar todos esses e bem rápido, tá bom? Vamos lá!